Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Vamos continuar a nossa leitura bíblica hoje lendo 1 Crônicas capítulo 12, continuando a leitura sobre o reinado do rei Davi, homem escolhido por Deus para ser o rei de Israel, também chamado de pastor de Israel. Tem um lugar que ele é chamado de o suave pastor de Israel. 1 Crônicas capítulo 12, a partir do versículo 1 diz: Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele ainda estava fugindo de Saul e foi se juntar lá aos filisteus, ainda com Saul no reino. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Então ele vai voltar na história lá para contar esse detalhe. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como com a esquerda, utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul, mostrando aqui que até parentes de Saul apoiavam Davi antes dele se tornar rei, né? Quando Saul perseguia. Aí ele vai fazer uma lista aqui, ó. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filho de Samaá, de Gibeá, Jeziel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote, Ismaír de Gibeão, grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles. Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade e Gederate. Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Aruf. Os coreitas Elcana, Isias, Azareel, Joézer e Jazobeão. Eu tenho um filho chamado Joézer, meu filho mais novo. E Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Então vai exaltando aí esses aliados de Davi, soldados do seu exército, comandantes, né, homens de guerra, né? Verso 9. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo e Macbanai era o 11º. 12 grandes homens líderes no exército de Israel, de Davi, e benjamitas, né, de origem benjamita, da família, ligados à família de Saul, mas já eram aliados de Davi. Todos esses de Gade eram chefes do exército. Aliás, essa última lista aqui é de Gade, né, a partir do verso 8. Os de Benjamim eram até o verso 7, do verso 8 é de Gade. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Esse cara era valente, famoso. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza, no tempo ainda que Davi ainda estava sendo fugitivo de Saul. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: Se vocês vieram em paz para me ajudar, estou pronto a recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Davi, temente a Deus. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: Somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi sendo abençoado aqui. Davi os recebeu e os nomeou chefes de seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Deixa eu passar essa fitinha para cá. Muito bem. Para Saul, seu senhor. Verso 20. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag.
ainda quando ele era fugitivo de Saul. Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliúia e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Há uma hipérbole aqui, né? Tão grande quanto o exército de Deus. Não é bem assim, mas só para dizer que era um grande e forte exército. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. E Zadok, um jovem e valente guerreiro com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul, agora passou por lá de Davi. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados, numerando aqui o grande exército de Davi lá no começo do seu reino. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinhas, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. É o início da história contada agora pelo cronista do início do reinado do rei Davi. Muito bem, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. E amanhã a gente continua a leitura de 1 Crônicas. Às 5h30 da manhã estaremos aqui. Deixa um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, X, que era o antigo Twitter, outras redes sociais que você consiga compartilhar. Você estará ajudando que mais pessoas se sintam estimuladas a ler a Bíblia diariamente. Vá ampliando esse leque aí, tá bom? Amanhã, 5h30 da manhã, a gente continua, se Deus assim o permitir. Grande abraço a todos.